Existe um livro do George R. R. Martin que muita gente simplesmente ignora, ou pelo menos ignorava, até sair a série da HBO. Porque não tem dragões dominando batalhas, não tem guerras épicas entre grandes casas, não tem intriga política em escala continental. E ainda assim, talvez seja uma das histórias mais humanas que ele já escreveu. Eu li O Cavaleiro dos Sete Reinos pela primeira vez em 2016. Era o auge de Game of Thrones. Eu queria mais traição, mais brutalidade, mais grimdark. Meu vício na época. Ok, ainda é. E eu não encontrei isso. Vou ser bem honesto, na época isso me frustrou. Mas o que eu encontrei foi algo inesperado. Um livro interessante, bem escrito, cativante, com arcos narrativos claros e forma muito inteligente de expandir o mundo que eu já conhecia e já amava. Hoje eu quero te explicar por que esse livro funciona tão bem, mesmo quando ele não entrega o que você acha que está procurando. Para quem está chegando agora, eu sou Jack. Aqui no canal eu falo sobre livros, escrita e narrativa, com calma e profundidade, sem ranking vazio e sem tratar o leitor como algoritmo. Neste vídeo eu vou falar sobre por que esse livro divide leitores, e ele divide, por que ele me frustrou na primeira leitura, por que ele cresce muito com o tempo, quem são Dunk e Egg, e o que esperar da série da TV, que terminou a primeira temporada, e que imagino que vai ter logo mais uma segunda temporada. Estou com uma certa curiosidade para saber se essa segunda temporada vai pegar o segundo conto, ou o segundo e o terceiro de uma vez só. Espero que seja assim. Mas, muito importante dizer que isso aqui não é um resumo, é uma análise. Isso aqui é a nova capa, edição especial da Suma. Achei uma capa legal. Principalmente com o detalhe do escudo, né? O escudo de Dunk. Com os mesmos detalhezinhos, bem bacana. Aprovada. Este livro reúne 3 novelas ambientadas em Westeros, cerca de 90 anos antes dos eventos da Guerra dos Tronos. E isso muda tudo, porque Martin não está tentando expandir o mundo para cima. Ele está expandindo o mundo para dentro. Aqui a gente não acompanha reis nem grandes casas disputando poder. A gente acompanha um cavaleiro errante, pobre, e um garoto andando por um mundo que já existe. O livro não constrói Westeros, ele percorre Westeros. E isso cria uma sensação muito específica. Você não está vendo a história sendo feita, você está vivendo dentro dela. E antes de qualquer coisa, tem um detalhe essencial sobre o protagonista, Dunk. E muita gente ignora isso, mas é importante. Ele é burro. E eu digo isso sem ironia. O próprio Dunk sabe disso. Ele não é rápido de raciocínio, não é articulado, não entende jogos políticos. E isso é uma escolha narrativa arriscada, porque protagonistas assim geralmente frustram. Eles não vencem debates, não antecipam consequências, não parecem brilhantes. Mas Martin fez uma troca aqui. Ele tira a inteligência e coloca a consciência moral. Dunk pode não entender o mundo, mas ele entende quando algo está errado. E ele age mesmo assim, mesmo sabendo que vai pagar o preço. E essa tensão do livro não é sobre quem é mais inteligente, é sobre quem está disposto a fazer o que é certo, mesmo quando isso é uma péssima ideia. Como eu falei, o livro é dividido em 3 contos. E aqui vale uma honestidade. As 3 histórias não têm o mesmo peso. E isso impacta muito a primeira leitura. O Cavaleiro Andante funciona como introdução. Tem torneio, tem estrutura clássica. E na primeira leitura eu pensei, de novo. Mas hoje fica claro, o torneio não é o ponto, é só o palco. O foco é Dunk tentando existir no mundo que não foi feito para ele. A Espada Jurada, esse aqui foi mais difícil para mim. Ela é lenta, contida, gira em torno de uma disputa por água. Se você gosta de conflitos agrários em Westeros, talvez funcione melhor. Mas aqui tem um ponto importante.
O world building só funciona quando serve a narrativa, senão vira catálogo. E o último, O Cavaleiro Misterioso, aqui o livro muda de nível. O escopo cresce, os riscos reais aparecem e o subtexto político começa a pesar. E como nos melhores momentos de Martin, tudo gira em torno de um casamento. E eu não vou estragar isso para você, então... Por que eu acho que esse livro cresce com o tempo? Quando eu terminei esse livro em 2016, eu achei ele irregular. Hoje eu vejo diferente, ele é progressivo. O Martin começa pequeno, testa sua paciência, de verdade, e só depois revela o tamanho real do que está em jogo. Os arcos são claros, cada história tem começo, meio e fim, e as conexões com o mundo maior não são exatamente fanservices, são camadas, e você sente a profundidade de Westeros sem o livro precisar gritar isso. Comparação com Game of Thrones é quase impossível. Se você entrar nesse livro esperando outro Game of Thrones, você vai se frustrar. Mas se você entra esperando uma história menor, mais humana, mais íntima, mas no mesmo universo, ele entrega, e entrega muito bem. Quanto à série de TV, ela adapta diretamente a história do primeiro conto, com foco, evidentemente, em Dunk e Egg. E isso já é um sinal interessante, porque, diferente de Game of Thrones, mais uma vez, impossível não comparar, isso aqui não depende de escala, depende mais de execução. E existe um risco muito claro. O público espera espetáculo, mas o coração dessa história não é o espetáculo. É convivência, silêncio, escolha, é dois personagens caminhando juntos e o mundo acontecendo ao redor deles. Se a série continuar entendendo isso, ela pode ser uma das melhores coisas já feitas nesse universo. Porque ela tem algo que Game of Thrones às vezes perdia. Simplicidade com propósito. Agora, se eles tentarem inflar isso artificialmente, colocar batalhas onde não precisa, ou aumentar os stakes sem construção, forçar algo épico, onde o texto é íntimo, ela pode perder exatamente o que torna essa história especial. Essa história que funciona no detalhe, não no espetáculo. E eu mesmo, lá em 2016, procurei brutalidade e não encontrei. Mas encontrei algo melhor. Um livro honesto, bem construído, com personagens fortes, que expande a história de Westeros, não pela guerra, mas pela humanidade. E hoje, isso vale muito mais. Agora eu quero saber de você. Você já leu O Cavaleiro dos Sete Reinos? Te frustrou? Ou te surpreendeu? E sobre a série, o que você achou da primeira temporada? Acha que ela vai manter o tom? Ou vai tentar virar outro Game of Thrones? Vamos conversar nos comentários. E eu já deixo o meu comentário aqui. Eu gostei muito da primeira temporada. Foi muito fiel ao que a gente vê no livro. Pequenos ajustes. Não gostei muito da parte escatológica. Eles adicionaram muita coisa escatológica que eu achei desnecessário. Você assistiu a série e você sabe quais cenas especificamente eu tô falando. Mas eu gostei da série. Espero que ela continue, que ela mantenha esse nível pros próximos. E que House of Dragons aprenda muito com o que foi o Cavaleiro dos Sete Reinos. Falou!